Aí está, hoje vamos de Moisés. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Agora são exatamente 11 horas 4 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista... buscar 7 km, cara, de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, para quem não acompanhou as lives, a live aqui do canal ontem, ou não me acompanhou no Instagram, Catito está pago já, pessoal. Catito está pago. Ontem o Banrisul fez o pagamento para a concessionária, para a IESA. Bem no meio da live, me fez chorar, fazer fiasqueira, choradeira. Lá na Dona Alzira, frente ao Prédio Verde, onde eu deixei o casal. E... enfim. E também, repercutindo a quarta-feira, eu não consegui colocar ao longo daquele dia o carro, né, o Catito no aplicativo do estagiário. E até comentei com vocês aqui, tô tentando, não sei o que, já mandei várias fotos e tal. Daí quando eu cheguei em casa de noite, tava subindo o vídeo, daí eu fui revisar, olhei de novo, perguntei. Daí sempre a mensagem que eu recebia dizia que faltavam informações importantes, né? Daí eu olhava aquele documento, será que tá faltando alguma coisa? O fato do carro não ter sido entregue, falta um Renavan da vida e tal, chassi, enfim. Daí eu olhava, tava tudo perfeito no documento, pelo menos aos meus olhos, né? Daí eu fui revisar no aplicativo, do estagiário filho da puta, as informações que eu tinha colocado. O fato é que eu tinha digitado a placa errada no aplicativo. Eu digitei a placa errada e mandei o documento correto. Como não bateu, o estagiário disse, não, revisa aí que tá faltando informação importante. Enfim, na mesma hora eu removi o veículo que eu tinha adicionado errado, coloquei de novo e funcionou. Então desde ontem, cada vez que eu fico online, tem que escolher o carro. No caso, por enquanto, vou dos Biazeto pegar na Aracaju. No caso, por enquanto, lá em cima na vila. É na vila? Mas eu posso ir por cima, não posso? Não é na vila, mas eu posso. Não, é para baixo. Não, eu posso ir por cima sim. Claro que eu posso ir pela vila. Sem dúvida nenhuma. Vou mostrar aqui a vila então. Tá, quando chegar ali eu mostro. A vila que tem aqui em cima da Amapá. Tá, então é isso. Eu consegui colocar o Catito já tá no estagiário, no aplicativo do estagiário filho da puta. Já tava no da 99 desde o começo, porque a da 99 é mais simples. Basta que tu leia o QR Code, ele já faz tudo certinho, não precisa mandar mais nada. E é mais rápido, inclusive. E cada vez que eu fico ontem, tem que escolher o carro, então, durante mais uma semana. Agora de manhã eu recebi o retorno lá da... Não, é pra cá, por que tu tá mandando fazer toda uma volta? O Waze não conhece o caminho, o Waze não conhece a vila. Agora de manhã eu recebi o retorno da concessionária, confirmação não, mas é o retorno da vendedora, que a IESA tá fazendo, tá montando, tá elaborando, tá organizando uma entrega coletiva dos carros para a próxima semana, no próximo dia 8, sábado, véspera do Dia dos Pais, aqui. E muito louco, eu não sei se eu comentei isso na quarta-feira, que alguém me chamou a atenção, a Cris Carraro, durante a penúltima live. O Catito vai chegar pro Dia dos Pais. O Catito, pra quem não sabe, é o apelido do meu pai, ou foi o apelido do meu pai falecido, né? Em homenagem a ele, eu coloquei o nome do Dili. Ele vai chegar pro Dia dos Pais e vai passar o Dia dos Pais comigo, com os meus filhos. Que loucura é isso, né? Que coincidência do destino, ou não, né? Então o vendedor me mandou mensagem hoje de manhã, Daniel, não sei o que, blá blá blá, e eu vou ver se eu consigo, não sei o que, te adiantar, não sei o que. Disse, não, tá tudo certo, vamos, já tá tudo resolvido, não tem mais, tendo data tá tudo certo. O problema é que até então, nenhum processo tinha prazo, nenhum processo tinha data, a gente só tinha que esperar. Agora não, tem data, tá tudo certo, eu vou ter uma semana para me organizar com o Moisés, para devolver ele para Cove, para tirar os adesivos, para fazer a barba. Tá tudo certo, perfeito. Dia 8 de agosto agora, próximo final de semana, então vai ser a entrega a entrega do Catito. A minha ideia é entregar o Moisés na sexta-feira.
E aqui é a vila que eu tô falando, que fica lá bem no meio no Alto Tamapá. Daí tem essa vila aqui, essa ruazinha chama João Locatelli. Ela vai sair lá embaixo na estrada de Aracaju. E vou pegar minha passageira lá embaixo, na estrada de Aracaju, para levar ali pra Rua dos Biazeto, em Ipanema. Não sei, não lembro dessa rua, mas eu acho que na verdade não é Ipanema. Eu acho que é ali perto do morro do Beco do Adelar, eu acho, sei lá. Enfim, naquela região ali. E é isso então, pessoal. Para quem está ansioso com as respostas, assim como eu, elas já estão todas aí postadas na mesa, tá? Para quem não viu a live ontem, para quem não me acompanhou no Insta, eu já falei lá nos dois, tanto na live quanto no Insta. Então agora, oficialmente, para todos do canal aqui que me acompanham, o Catito tá na cachucha, tá tomando um banho de loja e vai chegar pro Dia dos Pais. Certo? Então bora lá curtir essa última semana com Moisés, como se não houvesse a próxima. Pra cima deles, cuida delas. Vai, Moisés, vem, Catito! Casa 20. Condomínio Porto do Sol, casa 20. Mas vou fazer a coisa, tá bem paga. 25 pilas aqui da Juca Batista. Larguei a moça aqui na Rua dos Biazeto. E agora eu tô com esse condomínio aqui da frente. Cheguei. Manda mensagem, entra. Eu cantei casa. Parecia índio, sabe? Ela respondeu 20. Vou entrar, pegar a passageira e levar ele pra Teresópolis. Tchau, muito obrigada. Bom final de semana, senhora. Deixa eu chegar. Não, é impressionante, cara. Impressionante, velho. Além de demorar, fazer entrar no condomínio, buscar na casa, deixar esperando. Ainda vem escutando WhatsApp, toda WhatsApp, Reels, Story, toda viagem, tão distraída que cheguei na frente, na Teresópolis. É aqui, senhora. Ai, nem vi que a gente chegou. Ah, não sei o que. Deixa eu me organizar, tirar meu cinto, pegar minha mochila, sair e não ficar segurando a porta, ô merda! Bora buscar a Samanta aqui na Fernando Osório, na cabecinha do Morro São Caetano. Eu achei que ia ter que subir o Morro São Caetano e mostrar pra vocês a estradinha que tem lá pra cima, pra quem não conhece. O Morro São Caetano aqui no bairro de Teresópolis. Lá em cima desse morro tem um condomínio de loteamento das antigas. Um monte de casa de rico, de velho rico. E sem nenhum juízo de valor. É de fato um condomínio bem antigo, deve ter seus 50 anos de idade. Ele tem uma estradinha bem sinuosa. A primeira vez que eu fui, eu não acreditei que estava em Porto Alegre. A vista de lá é sensacional, por sinal. Tem o Morro da Pamecó, tem o Morro da Pamecó, que é do lado do Morro São Caetano. Acho que se bobear, morro é o mesmo, né? É o mesmo morro, na verdade, geograficamente falando. E quando a gente está indo para Teresópolis, sentindo Zona Sul, a gente olha para a esquerda, é os nossos letreiros como se fosse Hollywood, né? Tá ligado, né? Tá ligado o que eu tô falando? Enfim, eu vou pegar na Rua Fernando Osório, a rua que dá acesso ao Morro São Caetano agora. E eu achei que ia subir o Morro da Pamecó. 11h56, pegar a Samanta e levar lá pro Pontal. 4 horas. Eu nem falei sobre o tempo hoje, né? Nem falei sobre o tempo. Olha que dia maravilhoso, senhores. A temperatura tá alta, deve estar fazendo 20 e poucos graus. Céu azul, 23 graus. Sem previsão de chuva alguma. Amanhã tem previsão. E 28 graus amanhã. Só para não passar batido, né? Essa semana a gente teve altos e baixos, teve temporal, teve ventania, teve garoa. E agora temos calor. Feito então, finalizei minha terceira corrida sem tirar. Pelo jeito agora parou. Vou aproveitar, tô aqui pifado para um posto. Já vou dar meu primeiro mix do dia, 12h13 agora. E depois aguardar o meu principal passageiro do dia, o próximo. E já tocou, tava com a mão no carinho. A Sandra me chamou, vem. É aí que eu tô com pressa, dizendo. Não, brincadeira. Tocou, tava ali no meio do processo, né? Tocou o Moçadeiro 120, Quinta Avenida Centro. Pegar aqui no 1086 da Venceslau e partiu o Travesseiro. Chegando aqui para pegar mais uma viagem, mais uma passageira. E eu acho que agora é... Colegas, só acho. É pra pegar num restaurante para levar pro Shopping Bourbon. Assis Brasil.
desconfio que sejam colegas que vieram almoçar e estão retornando pra firma. E não tem ninguém me aguardando. E vem vindo a Isabela sozinha lá, correndinho, com cara de culpa. Uma só. Oi, Isabela? Tudo bom? Boa tarde, Isabela, tudo bem? Tudo? Vamos ali no IMAX Porto Alegre? Isso. Achei que fosse no Bourbon. É o mesmo endereço? É no mesmo endereço que Ah. o cinema dentro do shopping. Ah, sim, IMAX, ok. Desculpe minha ignorância. Não, imagina. Ótimo. Muito obrigada. Feito, moça. Uma boa tarde, bom fim de. Não, eu não me enganei. Quem se enganou foi ela. Não era no Bourbon Assis Brasil, era no Vale Guia. Mas ela marcou o shopping errado. E só para não passar batido, pra ti que não fala inglês assim como eu, não é IMAX, tá, merda? É IMAX. Primeira estética que eu vim visitar para fazer um orçamento, ver se... Olha o Plínio, prefeito do CREA. Segunda vez que a gente se vê. Aham. Tudo certo? Tudo certo. Parabéns pelo catinho. Obrigado. Semana que vem, sábado. Grande presença. Um abração, cara. Falou, um abraço, Plínio. Grande presença. Cruzamos aqui com o Plínio Motinho, prefeito da Vila do CREA. E o estagiário pediu pra eu... Ah, agora vai dar confusão. Deu. Ninguém se machucou. O estagiário pediu pra eu atualizar o aplicativo. Tô atualizando aqui que eu fiquei off. Vim fazer aí... Eu larguei ali no Forte. Ali no Forte. O Forte eu vou agora. Nem vou ligar o aplicativo que eu preciso mijar agora, como se não houvesse amanhã. Eu larguei ali no Vale e daí eu lembrei que tem uma estética que eu passo todos os dias aqui. E eu pensei, deve ser caro o serviço desses caras, né? Mas esse deve ser bom, porque tem baita na estrutura, não sei o que, patati, patatá. Beleza. Então, vou ali dar um pulo ali e ver se vocês não estão fazendo... A fim de fazer uma parceria aí pra fazer a retirada dos adesivos e tal, enfim. Não fazem retirada dos adesivos. Dá muito trabalho dizer isso. Eu tô ligado, por isso que eu tô procurando alguém que faça. Não que eu não possa fazer em casa, mas provavelmente vou ter que polir o carro e daí já quero fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? O cara já retira, daí já faz o mesmo, na mesma batida já pole o carro. Enfim, na primeira descartada, mas ele me deu uma dica de um lugar que eu passo todo dia também, que é ali na Ipiranga, que eu já sei onde é, inclusive. Eu não sabia que eles faziam isso, mas... Opa! Vamos ver se eu passo lá hoje pra trocar uma ideia, fazer um orçamento, né? Ver quanto que cobro e tal. Se pá, uma parceria, enfim. Mas daí eu aviso vocês na sequência. Que a semana tem que resolver isso, né? Tem uma semana certinho pra resolver isso. 9 dias, na verdade, 8 dias. 9 se eu contar o dia de hoje. E... pra depois entregar. Eu já conversei com a Cove, tá tudo certo, é só entregar. Sim, eles vão me cobrar pra retirada. E vai ser mais caro, provavelmente, pelo que o cara me falou lá, do que eu vou pagar por uma estética. Mas, em último caso, né? Coloco as mãos na massa. Meu medo é que o carro fique todo manchado. Essa RB é da BRB é real pra vocês, que ele fica com as marcas, né, dos adesivos. Não é nem tirar em si. Não é nem tirar os adesivos em si. E daí sim que a Cove me cobre um valor alto pelo polimento, porque normalmente eles dão uma carcada, como diz o Cristiano, né? Eles dão uma carcada quando tem que cobrar por algum serviço. E como eu peguei por que ficou tão escuro assim agora? Eu sei que tu é ruim de iluminação, ô Cleide, mas não precisa ser tão exagerado assim. Tá, deixa eu me ali e depois seguir dando no meio, que por enquanto tá bom. 1h10 da tarde. Olha só, depois de 17 meses, eu acho. Não, 17 meses é exagero da minha parte, né? Vamos ser... Mas aqui não fala que é Comfort. As entregas, pelo menos, não são excluídas dessa promoção. Estão excluídas. Eu recebi uma promoção que parece ser as do Comfort, mas não diz que é Comfort. Não diz aqui que é Comfort. 115 pila para 45 corridas para a próxima semana, depois de muito tempo. E tem mais uma. Ué? O que é isso? Segunda-feira a 10 de agosto. Então é semana inteira. Ah, envios de carro. 3 viagens ganha 10 pila. Para viagens de envios de carro. Essa aí eu não vou participar, meu bruxo, desculpa. Essa aí não me pega. Sei, podemos tentar deixar o envios ligado só para sentir do que se trata isso, né?
Enfim, só para compartilhar, fui ali, deu um mix aqui no posto VIP na Avenida do Forte. Agora liguei o aplicativo, ele tinha pedido para atualizar enquanto eu tava mijando. E... hoje tá bom, né? Não vou negar, hoje tá gostoso. Hoje tá gostoso. O tempo que não tocou até agora foi quando eu me desloquei do Bourbon Vale até aquela estética no João Simplício, que eu tava comentando no take anterior. De fato ali não tocou, aliás, até tocou uma de 9 pila, que eu tinha que buscar 2.5 km, daí é sacanagem do estagiário, né? Não fui buscar e depois eu vim aqui no posto off. Liguei agora para falar com vocês, para mostrar que eu recebi uma promoção, assim como quem vai a merda depois de muito tempo. E já tocou pegar aqui em cima na Saturnino para levar lá para Oswaldo Aranha. Parou. Uma vez eu discuti com os guris da 99. Durante um tempo eu tive um canal direto com dois que trabalhavam lá dentro, com a esperança de que um dia eu fosse ter algum tipo de relevância, enfim, ser um representante, ser um influencer, qualquer coisa assim, da 99. Isso lá em 2017. Os velhos do canal vão lembrar. Eu fiz uma live com o Thomas, aquele mesmo, Thomas Castro. O Midas, tudo que ele encostava virava ouro. Um abraço pro Thomas, por sinal. Fiz uma live com ele, ganhei um monte de inscrito aqui no canal. E a 99 me chamou pra fazer uma reunião e tal, fazer umas ações e tal. Na verdade chamou o Thomas. O Thomas estava bombado na época, era o cara que mais indicava motorista para ganhar. Ele ficou rico, ele começou a ficar rico com as indicações. E daí chamou o Thomas para fazer uma ação, não lembro exatamente da revista, que a 99 acho que lançou uma revista. E daí eu tinha a revista. O Thomas me mandou uma mensagem, porque a gente tinha acabado de fazer uma live. Daniel, tu tem a revista da 99? Tem. Vem comigo aqui numa reunião e tal, não sei o que. Tá, vamos dar. Eu fui, tá. Agora vamos ser influência da 99. Eu tava começando, não sabia nem o que era isso, na verdade. Tudo era mato, literalmente. Rede social, no caso, eu tô me referindo. E também os aplicativos, tô falando de 2017. Eu comecei em junho. Isso aí foi o final do ano de 17. Mais ou menos. Não, minto. Isso começou quando eu fui bloqueado na Uber. Eu fui bloqueado na Uber em 18. Então eu já tinha um aninho ali, mais ou menos. Mas em relação à questão de rede social e tal, eu tinha lá 1000 inscritos, eu não sabia aqui no YouTube. E no Instagram essa conta nem existia. Essa que existe hoje nem existia na época. Então realmente eu não sabia nada. E aí fui lá. Eu lembro que eu fiz aqui um vídeo, pedi pra vocês mandarem um monte de mensagens, perguntas. Daí a gente fez um conteúdo lá e tal, não sei o que. Eu fiz as perguntas e tal, e daí o pessoal respondia. Beleza, foi feito todo um negocinho bacana e tal. E daí eu tinha acesso, eu tinha contato direto com 2 caras que trabalhavam lá dentro da 99 aqui em Porto Alegre, né? Daí eles inventaram não, eles... sei lá qual é a palavra. Começou a parecer área de risco, né, no aplicativo, né? E uma das questões da 99, eu não sei como é que é hoje, faz muito tempo que eu não faço 99 valendo. Uma das questões da 99 é que ela te bloqueava por causa de cancelamento. Tu tinha ali 3, 4 cancelamentos que tu tinha que ter por dia ou por hora, sei lá, ou não podia ser na sequência, eu não lembro como é que era essa questão. A questão de ficar bloqueado, não podia trabalhar. Enquanto eu estava bloqueado na Uber, sim, pra quem não sabe, um dia eu fui bloqueado na Uber. Quer saber por quê? Procura os vídeos anteriores aí. E como eu tava numa merda, literalmente numa merda. Então se eu tivesse bloqueado eu não podia trabalhar. E a Cabify, que era uma outra alternativa, que era muito boa por sinal, só pagava por semana com depósito bancário toda, sei lá, um dia na semana. E eu precisava do dinheiro para gasolina, para comida todo dia, como todo mundo precisa. E a 99 sempre tem essa vantagem. Desde sempre a 99 já começou com cartão, né? A Uber não tinha isso. A Uber era depósito também semanal. A 99 começou já de partida. Antes de começar o aplicativo eu tinha o cartão da 99, porque eu me cadastrei, sei lá, quando eles lançaram a ideia, 99, não sei o que, eu me cadastrei, chegou o cartão e o aplicativo ainda não estava liberado. Então desde a primeira corrida o cara eu já tinha o cartão e a possibilidade do dinheiro na hora. E daí... Então eu não podia ficar bloqueado. Isso era uma coisa angustiante.
O cara às vezes tinha que fazer umas merda de corrida, pros lugares diferentes, pros lugares estranhos, com gente esquisita. Eu não tô legal, eu não aguento mais Berita, por causa, para não ser bloqueado, né? E daí quando veio a questão da zona de risco, as corridas que aparecessem em zona de risco, tu podia recusar sem problema, porque não te punia, né? E a Uber também é assim, né? A Uber hoje também é assim. Tem algumas corridas que aparecem de laranjinha, não sei se tu tá ligado, que o laranjinha significa que é área de risco, e tu pode recusar aquelas ali sem dó, porque não vai mexer na tua taxa. Daí um dia eu peguei uma viagem pra cá, onde estou agora. É isso que eu queria dizer desde o começo, porque eu não consigo ser objetivo, não vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. Eu estou aqui agora na frente do prédio, da área de acesso ao estacionamento do que um dia foi o prédio da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, aqui na Voluntários da Pátria 358. A Secretaria de Segurança não existe mais, o prédio pegou fogo, incendiou, veio abaixo, desmoronou. Hoje funciona aqui o IGP, Instituto Geral de Polícia Geral de Perícia da Polícia Civil, né? Num outro prédio, mas é no mesmo terreno. E daí, logo que foi instaurado essa questão da zona de risco pelo aplicativo da 99 lá atrás, o rapaz lá da 99 disse: Daniel, colocamos a área de risco. Detalhe, eu nunca ganhei R$1 para fazer esse trabalho que eu fiz com eles. Nunca ganhei R$1. Eu fui um idiota. Eu fui um idiota. Eu tinha só na expectativa. Eu tinha expectativa de ganhar com indicação, porque eu via que o Thomas estava rico ganhando indicação, e eu pensei, não, se ele pode, eu também posso. Só que ele tinha lá já, sei lá, seus 50 mil inscritos no YouTube, eu tinha 1.000, 2.000. E eu me empenhava. Vocês lembram que eu andava com a camiseta da 99, a camisa da 99 cinza, com o símbolo aqui? Só na expectativa de ganhar por indicação. Beleza, eu ganhei algumas indicações. Eu devo ter feito umas 10, 15 indicações. Devo ter ganho lá uns 3, 4, 5 mil reais pingado, né? Ao longo de todo esse tempo, tá? Mas ganhar mesmo, Daniel, faz uma publi aqui, te dou essa grana e tu vai fazer o anúncio. Nunca ganhei R$1. Nunca ganhei R$1. Me senti usado, me senti assim, ó, de um jeito absurdo. E daí o que acontece? Apareceu a corrida Voluntários da Pátria 358, eu não sabia na época, eu não era esse tarado psicopata que eu sei pelos endereços, né? E daí tá, peguei a corridinha, área de risco, mas era pertinho, eu pensei, não, Voluntários da Pátria é perto da rodoviária, tá tudo certo. Cheguei aqui, entrei, Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, área de risco. Disse, não, tá de sacanagem comigo, né? Se a Secretaria de Segurança é área de risco, então o que resta pro resto, né? Daí eu mandei mensagem pro rapaz ali, tô vendo as manchas da enchente, por sinal, ó, no muro. Isso eu posso mostrar pra vocês. Esse muro branco, na metade dele, ele tá meio amarelado, não sei se você consegue perceber. Isso é a mancha da enchente, aqui é bem pertinho do rio. Daí eu mandei mensagem lá pro rapaz, escuta aqui, tia, o que tá acontecendo? Qual é o critério que vocês usam? Porque tu tem que ver, porque essa região aí tem muita Cracolândia. De fato, aqui do lado da rodoviária tem a Cracolândia. E daí tem muito registro de BO, de não sei o que, bababá. Ali eu comecei a desconfiar do sistema, sabe? Só um pouquinho, tio. Não. Os caras não têm critério, ou então usam um critério genérico, sei lá o que, pra definir isso. Enfim, daí eu comecei a dizer, não, só um pouquinho, não é bem assim. Não é bem assim. Daí eu sei que fui indo, fui levando. De vez em quando acontecia alguma coisa no aplicativo e me mandavam, Daniel, fala sobre isso. Eu falava, bem idiota. Tá acontecendo isso no aplicativo, não sei o que, bababá. E nunca ganhei R$1 por isso. Isso me remói tanto, como eu fui burro naquela época, sabe? Como eu fui idiota. Daí até que um dia eu fui desbloqueado na Uber. E eu achei justo com eles, porque eu acho que eu sou um cara justo. Pelo menos eu penso que sou, ou pelo menos eu tento ser. Eu não falei no canal durante um mês, mais ou menos, que eu tinha sido desbloqueado. Porque por causa dos olhos grandes. Pra quem não sabe, eu fui bloqueado porque meu carro era dúbio. Eu tinha um Focus hatch. Naquela época, enquanto o Focus era aceito no aplicativo, não sei se ele é aceito hoje ainda, porque ele parou de ser produzido já faz um bom tempo. Ele não existe mais o Focus em produção, então talvez não tenha mais Focus habilitado para estar no aplicativo pelo ano, né? Mas naquela época o Focus ele entrava na categoria Black se fosse sedã. E se fosse sedã. Só que o documento de ambos, do sedã e do hatch, o meu era um hatch,
era igual, não dizia, não tinha no documento, no CRLV, não tinha lá dizendo Focus Hatch ou Focus Sedan. Era só Focus 2.0 TT de titânio, que era o modelo do meu carro, por exemplo. Enfim, isso aí gerou interpretação equivocada pelo estagiário. Eu mandei o documento foi... No primeiro momento ele caiu no X, o carro. Eu, beleza, não vou nem X e Select. Não vou nem argumentar, eu sei, eu já sabia, eu tinha visto milhares de vídeos. Eu sabia que carro black era só sedã, executivo, banco de couro, ar-condicionado. Eu sabia tudo, porque eu vi milhares de vídeos. Talvez por isso eu comecei um dia a gravar vídeos pro YouTube também. E daí, um dia o passageiro me falou: ah, que legal esse teu carro. O carro era uma máquina, não sei pra quem conheceu. Procura os vídeos mais antigos do canal. O carro era uma máquina, disparado. Desculpe, Moisés. Disparado o melhor carro em relação ao equipamento que eu tive, sem dúvida nenhuma. Porque eu tinha uma outra vida antes de virar motorista de aplicativo, que me deu aquele carro, né? Depois eu virei a chave e achei que com ele eu ia continuar com a mesma vida, ou pelo menos tentar manter. Perdi o carro pro mecânico, né? E daí o que acontece? Eu rodei durante um tempo, um passageiro me falou: olha, Daniel, esses dias eu andei no Focus Hatch Black aí. Como assim? De Black? Como assim? Fui no escritório lá da Padre Cacique. Escuta, meu carro entra no Black. Levei o documento, né? Ah, não sei o que, vamos ver aqui. Daí mandou ali, disse, vamos aguardar. Não deu, sei lá, um dia, uma hora, não lembro. Recebeu a primeira chamada Black. Peguei no Praia de Belas uma senhora com um gurizinho pra levar ali pro Nona Augusta 333. Os eucaliptos. Tá, tô grandão, né? Tá, agora tô grandão, tô fazendo Black. Só que vinha uns X misturados, não tinha o botãozinho de selecionar a preferência, né? Não tinha esses botãozinhos assim. Mas tocava, de vez em quando tocava umas 3, 4 por dia. Beleza, já estava satisfeito, tá, estamos fazendo Black, estamos grandão, me achando, sabe? E daí vou ter que me informar mais sobre como é que funciona essa questão. Daí encontrei um colega num posto, não lembro quem era, que fazia Black, me conhecia, era meu seguidor, eu acho, não tenho certeza. Não lembro exatamente qual foi a questão. Não, ele tinha um carro igual ao meu. Enfim, não lembro. E perguntei, cara, tu tem algum grupo de WhatsApp para me indicar e para participar? Ah, claro, tem aqui. Mandou o link do grupo, mandou o contato do administrador, alguma coisa assim, entrei no grupo. Primeira pergunta que me fizeram: que carro que tu tem? Assim, sim, eu tenho um Focus. Focus? Ah, o Focus é hatch ou sedã? Ah, é o Focus hatch. Ah, mas o Focus hatch não entra no Black. Quem colocou foi o estagiário, não fui eu. Eu fui lá perguntar e ele me colocou. Enfim, 3 meses depois fui bloqueado. Primeira vez. Mandei a mensagem. Eu fui bloqueado na categoria Black. Eu não via mais coisa Black. Não fui bloqueado do aplicativo, no caso, né? Recebi X, não sei o que. Isso, mas não vem mais Black. Daí mandei a mensagem lá. Disse, teu carro não faz Black. Disse, estranho, né? Deixei quieto. Passou umas 2 semanas insatisfeito que tava, puto da cara. Mandei mensagem pelo próprio aplicativo ali de ajuda, sabe? Olha, não tô recebendo corridas Black. Pá! Na mesma hora o estagiário recebeu lá a informação. Opa, como assim, Daniel? Não tá recebendo corrida Black? Me colocou no Black de novo. Deu mais 1 mês, 2 meses, isso aí em maio de 2018. Daí eu fui bloqueado. Minha conta simplesmente, pá! Sua conta está bloqueada. Daí eu fui atrás, corri atrás, fui no escritório, gritei, chorei, me esperneei. Coloquei na justiça. Nunca tive nenhum retorno da justiça, por sinal. E daí começou minha vida com a 99, né? Parei de fazer, quase que na mesma época que eu parei de fazer fazer Uber, eu parei de fazer Cabify, porque eu precisava do dinheiro na hora. Uber, como eu tinha mais volume de corrida, eu conseguia me organizar para receber na segunda-feira o valor e fazer a parte de dinheiro pro dia a dia, pra gasolina da semana. Só com 99 não dava. Só com a Cabify não dava essa questão. Somando as 3, que eu tinha as 3, entendeu? Eu fazia Uber, fazia Cabify, que era a melhor de todas, por sinal. E a 99 que me dá o dinheiro do dia a dia. Quando eu perdi a Uber, a Cabify não dava o sustento que a Uber dava, apesar de ser a melhor categoria. Ela tinha menos chamada e tal, enfim. Eu não conseguia mais ter frequência, porque todo dia eu precisava fazer lá
pelo menos 150 pila na 90, pelo menos 150 pila na 99 para ter a gasolina do dia, para ter o dinheirinho do outro dia e tal. E daí tá, enfim, começou essa parceria, só que não com a 99. Um ano depois, meu carro estragou, o Focus. Daí veio o Marte, lembra do Martinho da Vila? Consegui alugar o carro lá de um seguidor, Fabrício, um abraço pro Fabrício. Num vídeo que eu fiz, ele mandou mensagem no outro dia, cara, eu tenho um carro aqui e tal. Ele tinha medo de carro, tinha uma frota, ele alugava, trabalhava com isso. Além de ser motorista aplicativo também. Eu te ofereço tal carro, não sei o que, tu não precisa me pagar calção, não precisa me dar cartão de crédito, nada. Sim, eu não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, tinha o nome sujo. E tava fudido. Daí o cara me largou o carro na confiança, eu paguei a primeira semana depois, ou seja, normalmente as locadoras cobram antecipada a primeira semana, então eu trabalhei e paguei a primeira semana e segui com o Fabrício durante os 2 meses com o Martinho. Quando eu fui colocar, eu parei naquele mesmo dia que eu peguei o Martinho, na mesma semana que eu peguei o Martinho, eu tava conversando com o Juliano e com o Medonho, Antônio Aires, no posto lá da João Vale, que o Juliano Luxo, seguidor do canal aqui também, que hoje, graças a Deus, foi promovido a professor de inglês. Sempre foi professor de inglês, na verdade, mas durante um bom tempo da vida dele, ele foi motorista aplicativo. E daí a gente trocava e tal, tava se encontrando direto nos lugares aí e tal, pra resenhar. Eu aprendi muito com o Juliano também, então, só pra não passar batido. Então, a gente tava resenhando lá no final de tarde. E daí, conversando lá, o Martinho e tal, não sei o que, deu o Medonho. Acho que o Medonho falou o seguinte, Daniel, por que tu não colocou esse carro na Cabify? Deu-se, cara, a Cabify porque ele não aceitava, não tinha uma lista lá. Ele disse, não, cara, eu acho que aceita sim, eu já vi, não sei o que, bababá. Não consegui colocar na Cabify. Eu pensei, mas eu vou colocar na Uber então, já que eu não consegui colocar na Cabify, vamos colocar na Uber. Não, eu consegui, adicionei na Cabify, fiz Cabify com o Martinho, eu acho. Isso tá, vamos aproveitar, vamos colocar na Uber. Daí abri o aplicativo da Uber, fazia muito tempo que eu não abri o aplicativo da Uber. Sua conta está bloqueada, né? Puta, sempre aquela mensagem ali e tal. E daí tinha um negócio ali, ó, um documento pendente, alguma coisa assim. Como assim documento pendente? Cliquei. Você tem que enviar o seu documento do seu veículo que está vencido. Que seria o documento o CRLV do Focus. Estava vencido, fazia um ano que eu não rodava na Uber, que eu estava bloqueado. Então eu não renovei. Na época que eu paguei o PVA, naquele ano, eu não mandei o documento, porque eu estava bloqueado, entendeu? Eu disse, não, vamos remover esse carro. Removi o Focus e adicionei o Martinho. Beleza, não aconteceu nada. Liguei a 99 e segui trabalhando. Deu 2 horas, não deu 3 horas. Eu tava lá eu tava indo buscar uma corrida, quase chorei na época. Provavelmente eu tenha chorado, não lembro. Eu tava indo buscar uma corrida no shopping João Pessoa. E daí eu recebi uma notificação da Uber, assim, pela 99, né? Recebi uma notificação da Uber. Sua conta passou por uma reavaliação e foi reativada. Isso, como assim? Como assim? Como que vai a merda? Como assim? Leitura que eu fiz na hora. Quem estava travando a minha conta era o Focus. Porque como ele era dúbio, eles não tinham como saber se eu estava com um carro hatch ou um carro sedã. Eles resolveram simplesmente me bloquear e não me dar satisfação nenhuma assim, porque eu entrei com processo na justiça, e teve uma defesa deles lá por parte da Uber, alegando um monte de coisa, inclusive com datas anteriores ao meu cadastro como motorista. Ou seja, não reconheci nada. Os argumentos confusão com passageiro, não sei o que com passageiro, e teve uma delas, inclusive, e eu não reconheci nada daquilo ali que estava sendo dito naquela defesa que foi apresentada. E uma desses registros era de 2016, anterior ao meu registro como motorista. Então eu vi que só montaram um circo para não dizer que eles não tinham como identificar que o carro era sedã ou hatch, tá ligado? Enfim, minha conta foi reativada. Daí eu comecei a fazer Uber. Daí comecei a dividir com a 99, porque daí eu conseguia ter mais volume, né, e tal. A Uber também tinha bastante corrida no dinheiro, não tinha Uber Conta nessa época ainda. E daí consegui também voltar a fazer mais Cabify, enfim, comecei a retomar de alguma maneira, né? Daí uma das primeiras coisas que eu fiz naquela semana, eu liguei mandei mensagem, não lembro, pra
pra 99, pros guris da 99 que eu tinha contato lá. Olha, fulano, só pra te avisar, tá, fui desbloqueado na Uber. Eles sabiam, né? Então eles se aproveitaram muito dessa questão de eu ser bloqueado na Uber e meio que me usaram pra eu fazer trabalho de graça, entre aspas. E daí nunca mais mandaram mensagem. Sabe aquela coisa, tipo, nunca mais mandaram mensagem nem a merda. Que loucura, velho. Que loucura. 19 minutos. Eu tô aqui no Mar de Risco em Porto Alegre. Aplicativo ligado. Do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária. Eu estou do lado da rodoviária. E nem a merda esse filho da puta me mandou. Vocês acreditam que desde a criação desse quadro, o alerta para cenas repugnantes, que quando sim, os cenas repugnantes foi um comentário de um comentário no vídeo, sei lá quando foi, isso há muito tempo atrás. Não sei o que, bababá, essas cenas repugnantes. Reclamando, o cara comentou reclamando. Eu usei ao meu favor e criei o quadro, né? Alerta para cenas repugnantes. E desde então, há um bom tempo já que eu faço isso, que é filmar enquanto como, enquanto almoço. E sinceramente eu não vejo nenhum problema nisso. Essa semana eu recebi 2 comentários. Um que o cara pula meus vídeos na hora das cenas repugnantes. E o outro que eu como que nem um javali. Pobre dos javali que são parecidos comigo, né? Então hoje não tem cenas repugnantes. Eu vou terminar de mostrar depois que eu apresentar os novos membros do canal. Eu gosto de usar esse quadro para trocar uma ideia, vender uma ideia, um produto quando tem para vender. E agora atualmente agradecer e apresentar os novos membros do canal que estão colaborando com a promoção aí com o YouTube. Para quem não tá ligado, tá com uma promoção já faz 3 meses, como diria o paulista, 100% de desconto para novos assinantes. 100% de desconto no primeiro mês para novos assinantes. Então eu tenho convidado aí já faz 3 meses para que tu que está me acompanhando aí, se por acaso tu não for membro do canal ainda e talvez não tenha sido de nenhum outro, dá uma conferida lá, clica no botão Seja Membro. Se tiver com promoção 0 ali, valor 0 no primeiro mês, vai lá na categoria Meu Bruxo, a terceira ali, clica lá e te inscreve na categoria Meu Bruxo e me dá essa força por um mês. Graças a Deus a adesão foi bem interessante essa semana. Então eu faço questão sempre de citar os novos membros aqui. E eu sempre aproveito esse momento que eu estou parado com o aplicativo desligado, que eu não vou correr o risco de tocar e ter que encerrar a conversa assim no meio do caminho. Só para mostrar a vocês, que pena que a imagem aqui não vai aparecer tão boa. Mas eu estou bem do lado da caixa d'água, para quem não conhece Porto Alegre. Aqui entre a Barão do Santo Ângelo, depois vira Fernando Gomes. Eu estou na Barão, depois ela chega, faz uma curva ali, Fernando Gomes. 24 de outubro, depois do Dr. Vale lá, quase que um quarteirão. Existe aqui a sede do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, que cuida da água e dos esgotos de Porto Alegre, que é um prédio maravilhoso, por sinal, que tem frente lá para 24 de outubro, tem todo um jardim bonitão, o pessoal no final de semana vai lá fazer piquenique, tirar foto e tal. Quem não conhece é um ponto turístico, inclusive, além de funcionar, sim, como a casa o espaço de estação de tratamento de água, né? Que por sinal na nossa enchente de 24 foi a última a voltar a funcionamento, porque a captação dela fica aqui no Rio Guaíba, coisa de 3 km, descendo o morro, né? E ali ficou tudo debaixo d'água, não tinha energia, enfim. Mas não é sobre o derracachá. E o pessoal, os moradores apelidaram aqui de caixa d'água, porque fica numa região alta da cidade, tem várias piscinas. Eu lembro quando eu era criança, meus avós, os pais do Catito, só para não passar batido, eles moravam na Vasco, quase esquina com a Miguel Toste, com a Miguel Toste, exatamente. Hoje tem um restaurante ali na casa que eles moravam naquela época. E a minha irmã, a minha irmã também já, a gente tem diferença de 2 anos. Meus pais e eu e minha irmã, no caso, nós 4, né, minha família, nós morávamos no Morado do Vale 2. Então a gente pegava o busão, descia ali embaixo na Praça Florida, na Farrapos, daí a gente subia a Dr. Vale, depois descia a Miguel, até chegar na casa dos meus avós, quando a gente ia visitá-los.
Por sinal, quando eu nasci, meus pais moravam ali. Vasco da Gama, quase esquina com a Miguel Tosse. À esquerda, do lado do Osso Bar, se não me engano. É do lado, não é no prédio do Osso. Outro bar. Então a gente subia, e eu adorava subir a Doutor Vale aqui para ir ver as piscinas, porque né, tem várias piscinas de tratamento e tal, eu não sei exatamente. Enfim, os novos membros, né? Eu tô me enrolando demais, hoje eu tô faladeiro. Hoje eu tô faladeiro demais. Isso é bom, né? Significa que a cabeça tá um pouco mais aliviada, não sei se tu percebeu. Acabou muito da ansiedade, porque as coisas estão encaminhadas de alguma maneira. Vamos lá, desde quarta-feira, então, a última vez que eu falei sobre isso, o Boca DJ30. Se eu não me engano, esse é o Fernando Lobato. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é o Fernando Lobato. Tornou-se membro, valeu Fernando, grande presença. Ou Boca DJ30. O Geraldo Lisboa tá sempre nas lives, aqui deixando comentário também. O Drive de Noite Poa também tá sempre nas lives. Juliano Medeiros também tá sempre nas lives. O Stefano com 4 S. Ontem ele passou a tarde inteira nas lives. O Edi Laurentini também estava nas lives. O Zé Asman também estava nas lives. Jonatas Hamilton também. O Felipe Garcia e o Rodrigo Godinho. Então são esses novos membros que ajudaram o canal aí por pelo menos um mês. Depois tu cancela se for o caso, tá? Caso tu não tenha condição, e tá tudo certo, se não tiver eu entendo, eu não teria, né? Para manter a assinatura, mas lembrando, a primeira mensalidade, se a promoção estiver aplicada, toma cuidado, tá? Depois não vem me cobrar dizendo que tu pagou 50 pila lá e eu disse que era de graça. Não, eu disse que existe uma promoção para novos membros. Então, antes de clicar e confirmar, ver se realmente a promoção está aplicada. Ok? Dá essa força pro amigão aí, 13h26 da tarde. Só para não passar batido, hoje é sexta-feira, 31 de julho, mas parece que é segunda-feira, 3 de agosto. Que as férias já acabaram, que o pessoal já voltou para Porto Alegre. Mas isso só pelo trânsito, porque o movimento tá uma merda. Começou muito bem, é verdade, começou. Não dá para negar. Mas o movimento tá uma merda, agora de tarde principalmente. E o trânsito aqui na região do Moinhos onde estou, ó, daquele jeito. Essa é 24 de outubro, para quem não reconheceu ainda. Eu terminei de almoçar, tô indo vazio pelo menos, até agora não tocou nem para mandar merda. Até o posto da Fernando Gomes ali para dar um mix. E encontrei essa tranqueira na 24 que eu não via já faz umas 2 semanas, por sinal. Mas que é normal em dias úteis normais, né? Com perdão da redundância. E detalhe, ali a Independência, daí é um problema pontual. A Independência, eu subi agora, coisa de 1 hora atrás, 2, sei lá quanto tempo foi. Na altura ali da Garibaldi, Santo Antônio. Todas as sinaleiras estão desligadas porque faltou luz. Eu sei porque eu fui buscar uma senhora na Independência lá no clipe, no 363. E daí eu cheguei ali e ela disse que não conseguiu fazer as compras antes da corrida da Secretaria de Segurança. Eu levei ela pra lá, inclusive. Que não é mais, né? Porque pegou fogo. Tava tudo sem luz ali e tal. E a Mariante tá tudo parado porque eles estão recapeando. E melhor que façam hoje, né? Porque pior seria se fosse segunda-feira. Mas o trânsito ali da Mariante tá tudo parado, caótico. Como se fosse segunda-feira, 3 de agosto. Só pra não passar batido. O mapa tá lindo, não dá pra negar. Movimento nem tanto. 4h35 da tarde. Tô aqui na Jamário Mugem, no bairro da Cavalgada, Zona Sul de Porto Alegre, onde eu trouxe a moça depois que eu parei para abastecer lá no Pegasus. E tocou para trazer aqui para Jamário Mugem. Cheguei aqui para ver o mapa, ó. 675 na rodoviária, 550 na Bairro Santana, 475 lá na Tarso Dutra, 550 no Petrópolis. Pelo menos a cor e nominalmente as posições que o mapa tá interessante, sabe? É interessante, mas não tô vendo esse resultado financeiro. Vou fazer o retorno aqui, vamos direcionar em direção ao Barra Shopping Sul para ver se toca alguma coisa. Aqui não é uma região muito confortável, apesar de ter vários blocos e tal. Para Comfort não é tão provável. Então eu vou me arrastar devagarinho em direção ao Barra Shopping Sul, ver se consigo achar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Vamos ver um Gile branco, igual o Catito. Só manobrar aqui.
colega chegou provavelmente para carregar, não sei se é colega na verdade. E tem 2 mini ali no carregador. Deixa eu mostrar aqui. Tomara que eu não mostre, espero não mostrar a placa, né? Aqui, ó, chegou esse Gire branco igual o Ratinho, isso é Pro também, porque o teto dele não é preto. Não vou mostrar a placa. Aqui, ó. Esse aqui é a direita, ó, tá vendo? Esse aí é um carro, pra quem não conhece. Tô trancando. E tá com alta demanda aqui esse eletroposto aí. Tô aqui no posto de Caraí, vim aqui para ir pedal mix, porque não tô com nada até agora. E daí me chamou a atenção quando eu tava saindo agora. Chegou um Gire branco bem na hora. E tá bem movimentado o posto, por sinal. Tanto que eu não consegui nem ficar parado ali onde eu tava, porque olha só, não, cara, a quantidade de gente abastecendo aqui, tia, deve estar com desconto a gasolina. Vou ver se eu consigo sair aqui. Porque tem uma caminhonete e um táxi e umas pessoas ao mesmo tempo e um sol na cara. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo, sim. O Moisés é magrinho, igual sou eu. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Enfim, não consegui fazer o que eu queria, que era mostrar o Gire. Que é movimentado o trânsito aqui. Saí aqui do posto então universitário que tem na Caraí e continuo aqui me arrastando em direção a Barra Shopping Sul, não tô com nada ainda. Pense numa velha emboletada. Emboletada. Ana Maria. Trouxe ela aqui pro Shopping Total. Completamente no mundo da lua, senhora, sabe? No meio da viagem, assim, tá quase acabando o inverno, né, Daniel? Não vou pegar essa aqui. Tá quase acabando o inverno, né, Daniel? Se olha, depende do ponto de vista, senhora, tem mais 40 dias, 50 dias pelo menos. Estamos a recém na metade, falta todo o mês de agosto e mais 20 poucos dias de setembro. É mesmo? Ai, meu Deus do céu. Isso foi só o que eu posso falar. Tá esperando uma peça, que quer ver se me entrega a quarta. Eu digo, não, fica bem tranquila. Ela disse, não, no máximo até sexta, mas pode ficar bem tranquilo. Pra quem não sabe por que os ônibus da Zona Norte são azuis, é em referência à Zona Norte ser a casa do Grêmio, né? No caso, a arena do Grêmio. E os ônibus da Zona Sul são vermelhos pelo mesmo motivo, porque a Zona Sul é a casa do Internacional, né? No estádio Beira-Rio. Agora me digam vocês, senhores, esse é ou não é o fim de tarde mais bonito do mundo? Né? Pelo menos daqueles que eu conheço. Me digam aí, deixe no seu comentário. 10 para 6 da tarde. 4. Oi? Por que tá tão escuro hoje? Parece que agora melhorou. Aí está, 7h13 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Estou aqui na rua Alcides Cruz, no bairro Santa Cecília, sob uma dinâmica de 10h25, assim como que vai a merda. O mapa tá maravilhoso. Já recusei 3 corridas, porque eu acho que é mentirosa essa dinâmica. Agora vamos ver, ó. Buscar 3 minutos. Para rodoviária a gente não vai essa hora. 20 pilas. Não sei se 3 km para 20 pilas, perfeito, né? Mas a rodoviária essa hora não. Se eu tô numa dinâmica alta, eu tenho que pegar uma corrida que vai me deixar próxima de uma próxima corrida rápida. Com a esperança de que tenha mais uma dinâmica alta na sequência, entendeu? E depois mais uma e depois mais outra. Se eu acho que vai ser uma só, que então que pegue corrida para Restinga agora com mais 10,25, sai R$70. Mas eu não quero fazer isso agora. Sacou? E eu tô, a quarta ou quinta que eu recusei na sequência, tinha trocado para buscar 6 minutos, para buscar 7 minutos, a outra para levar lá pro final das Corpereira. E agora eu tô com essa aqui que era para buscar perto, mas é para rodoviária. Rodoviária agora em Rosco.
7 horas da noite, final de semana, sexta-feira. Deve estar um caos lá, né? Depois toca uma corrida lá, eu pego e não consigo sair com o passageiro porque eles não me acham. Enfim, deixa eu só me posicionar melhor, que eu tô bem no acesso da Protásio aqui, tá entrando os carros em cima de mim. Não que eu esteja no proibido, não estava. Mas aqui eu fico mais tranquilo, mais seguro. Do lado esquerdo, bem estacionadinho aqui. Esperando agora sim, meu principal passageiro do dia, o próximo. Tô indo buscar uma corridinha aqui que tocou ok pro Barra. Enquanto isso eu preciso registrar antes que eu esqueça. E agradecer o engajamento de vocês, sabe? O engajamento de vocês é foda. Passar por mim buzinando, gritando vai Moisés, eu já tô acostumado, a coisa mais comum que eu recebo nesse último ano. Não sei se vocês estão ligados, dia 4 de agosto de 25 eu adesivei Moisés. Vai completar 1 ano segunda-feira. Então já virou comum, é todo dia buzinar essa gritaria, tá tudo certo, eu adoro isso. Só que agora mudou nos últimos dias pra cá, mudou a forma da abordagem. Hoje teve pelo menos 4 colegas que pararam do meu lado na sinaleira sem nenhuma gritaria e me chamaram. E aí, Daniel, só pelo Catito, à espera do Catito, vem Catito. Isso é engajamento, cara. Isso significa que tu tá junto comigo no dia a dia. Isso é muito legal. Isso faz o cara sentir que não tá só, tá ligado? Mesmo que fisicamente talvez esteja, me faz ter certeza que eu tenho uma bela de uma turma que tá na pista junto comigo todo dia, compartilhando desse sentimento de virada de chave, né? De mudança de vida, de perspectivas mais suaves. Eu não tenho nenhuma perspectiva em relação a ganhar mais com os aplicativos. Não, muito pelo contrário. Mas eu vou gastar menos, com certeza, com a minha ferramenta de trabalho. Isso vai me dar uma leveza para continuar cada vez mais forte, mais firme. Nunca tão firme, nunca tão forte. Então, valeu. Muito obrigado pelo carinho, pelo engajamento de vocês, pelo cumprimento, pela satisfação, pela mensagem que tu me manda dia a dia no vídeo, muitas vezes no Instagram também. Cara, me deixa muito feliz. Infelizmente eu não peguei nenhum dos 4 nomes dos amigos, dos colegas que pararam hoje. Mas é porque me pegou de forma diferente, sabe? Me pegou de forma diferente. Então vamos lá, aguardando essa última semana aí. Vem Catito com força. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso pelas ruas de Porto Alegre. Chegando aqui pegar o passageiro para levar lá pro Shopping Barra, Shopping Sul. Fazia tempo que eu não sentia isso, pessoal. Isso que? Vontade de dar-lhe no meio. São 15 para as 9 da noite. A última vez que falei com vocês, estava indo buscar passageiro pro Barra, cheguei no Barra, peguei para Jardim Isabel, pensei, preciso mijar. Tocou ali para Vitor Silva ali no bairro Camaquã. Eu preciso mijar, tocou ali na Otto, quase 300 metros de distância, nem isso, para trazer aqui pro fervo da Miguel Tostes. Preciso mijar. A primeira corrida sem dinâmica agora que eu vou pegar nessa perninha. Pegar aqui embaixo na Ramiro para levar para o Hospital Moinhos. Depois provavelmente eu vou lá nos postos da Ramiro com a Farrapos. Um dos dois vou escolher ainda. Se não tocar ali, né? Porque tá tocando como se não houvesse amanhã. Graças a Deus. Fazia tempo que eu não sentia isso. Vontade de dar-lhe no meio. Feito. O estagiário mandou para casa. Eu bem obediente que sou. Vim. Olha que delícia essa corrida. Eu tava já querendo, na verdade. Agora são 9h24 da noite. Desapareceu dinâmica, a demanda parou de tocar como estava tocando antes. Eu estava ali no Menino Deus, parado no posto, esperando um milagre. Aí tocou uma corrida, vai tocar no Mãe de Deus, para buscar no Mãe de Deus, do outro lado da rua, para trazer aqui para Campos Velho, no sentido de quem vai para casa principalmente. Que delícia. Então, para descansar, eu gostei. Agora tu veio. Agora o cara não tem minuto de sossego. Um abraço, meu bruxo. Segue lá o Guri do Pão. Guri do Pão? @chefe de Paula. Chefe de Paula, fechou. @chefe de Paula. Amigão que passou aqui num palio vermelho. Não é motorista aplicativo, mas me segue. É isso que importa. @chefe de Paula. Eu não encerrei a corrida dela.
agora sim. Ah, tinha esquecido de encerrar a corrida, né, moça? Que feio, Daniel. Não, nunca fiz isso na vida, nem pretendo. Foi esquecimento mesmo. Então bora descansar, não que não passou a vontade de dar ele no meio, não, continuo, mas dá uma segurada. Até porque eu preciso postar esse vídeo, cumprir minha agenda com vocês, que eu tô conseguindo de alguma maneira, né? Todo dia bonitinho, quando eu me comprometo. Essa semana aí foi segunda, quarta e sexta vlog, terça, quinta e amanhã, sábado, live. Vai ter live amanhã de novo, não vai ter vlog então. Sexta, domingo, não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou trabalhar, tem que sentir o movimento, ver se vai valer a pena sair pra rua. Mas se eu sair, vai ser live de novo. Eu preciso, eu não comentei com vocês isso ainda, eu acho. Eu quero fazer nos próximos dias, já que tá tudo resolvido em relação ao carro. 99,9%, né? Falta pegar o carro, mas tá tudo resolvido, o agendamento já tá feito, inclusive. A não ser que, não vou falar porque senão vai ter gente dizendo que eu tô chamando energia negativa. Então tá tudo resolvido em relação ao carro. Eu quero gravar um vídeo contando a minha experiência, que foi, como foi o passo a passo desde que eu acessei lá o documento do Gov, lá o aplicativo do Gov, e aderi ao programa do governo, até agora, né? Até hoje, no dia que a concessionária me disse, a entrega está agendada para o dia 8 de agosto. Então eu quero tentar trazer todos os passos que eu passei, toda a angústia que eu passei compilado num único vídeo, porque eu falei tudo que aconteceu, só que em mais de, 20, 30 vídeos ao longo desses quase 2 meses, né? Quase 2 meses desde que foi lançado o programa do governo. Na verdade foi lançado em maio, mais de 2 meses, né? Então eu quero trazer para vocês tudo que eu passei, porque todos os dias, principalmente nas últimas 2 semanas, eu recebo, não é uma pergunta, é 2, 3, 4, 5. Daniel, assinei contrato, quantos dias demora para emitir a carta de crédito? Daniel, eu levei a carta de crédito da concessionária, quantos dias demora para não sei o quê? Daniel, emplaquei meu carro, quantos dias demora para o banco pagar? Enfim, eu quero trazer a minha experiência, o que eu passei, tá? Porque eu entendo que eu, como vários de nós aqui, passou um giro aqui, só que aquele é o X5. Fomos bois de piranha, inclusive o pessoal que trabalha no banco, nas concessionárias, ninguém sabia como é que o negócio ia funcionar. E as coisas foram acontecendo ao longo desses maio, junho, julho, agosto, quase 3 meses. As coisas foram acontecendo e a ansiedade, para quem é ansioso, bateu forte, né? A ansiedade bateu forte em alguns momentos. Isso, inclusive, foi consequência direta do meu desempenho. Teve dias que eu não tinha condição psicológica de trabalhar, de tão angustiado que eu estava, né? Mas agora que está tudo resolvido, eu percebi hoje que sim, isso aí mudou muito. O meu sentimento hoje sobre o trabalho em si. Tava bom? Não tava bom. Não fechei meta na sexta-feira. Faltou 30 pila, eu acho, deixa eu ver aqui. R$34. Faltou R$34. Mas eu tô me sentindo leve, tô me sentindo bem. Eu acho que eu consegui aproveitar principalmente a demanda no final de tarde. E foi boa. Realmente, no final de tarde foi boa, né? Quando eu senti a vontade de dar no meio, que eu falei agora há pouco, é porque realmente deu uma encaixada legal ali e tal. As corridas estavam bacanas. No meio da tarde foi terrível. No início da manhã só tinha corrida, porque o preço também estava lá embaixo. Mas de qualquer maneira eu estou me sentindo agora muito melhor, psicologicamente falando, em relação à ansiedade e tudo, do que esses últimos 2, 3 meses aí, né? Porque todo dia tinha uma questão, porque não sabe quanto tempo vai demorar para pagar, não sabe, ninguém te respondia. Enfim, eu quero gravar esse vídeo. Eu acho que talvez eu vou aproveitar o domingo, que já que não vai ter vlog, eu quero ver se antes de começar o vídeo, a live de domingo, eu gravo esse vídeo aí de uns 15, 20, 30 minutos talvez, esclarecendo para muitos que têm dúvida, né? E tentando ajudar de alguma maneira, trazendo a minha experiência, toda coisa que sempre foi conteúdo desse canal, né? Se o pessoal chegar aqui querendo saber como é, eu não vou te responder como é ser motorista de aplicativo. Eu vou te mostrar o que está acontecendo comigo. Eu sempre procurei fazer isso. E isso não vai mudar e nunca. Porque eu não tenho a pretensão nenhuma de ser mentor, de ser coach, de ser mestre, de ser qualquer coisa que eu valha, né? Se um dia me contratarem, Daniel, tu vai dar instrução disso, beleza, devo me preparar para tanto, né? Mas enquanto isso não acontecer,
Vai ser a minha experiência que eu vou trazer. Então eu quero trazer um vídeo falando sobre isso, a minha experiência. Eu não sei o título, não faço a menor ideia de título, mas esse vai ser o conteúdo. Se não for no domingo, eu vou gravar isso aí nos próximos dias e vou postar logo, porque todo dia eu tenho recebido essas perguntas e tenho procurado responder sempre que posso, sempre que tenho tempo. Mas eu tô vendo que existe realmente uma grande dúvida montando, né? E a não ser para aqueles influenciadores que estão lá sentados em seus estúdios falando um monte de bobagem, muitas vezes a gente não tem nada institucional, né? Não tem nada de cima para baixo dizendo, o passo é esse, vai acontecer isso, o tempo de espera é esse. Não tem nada disso. É só um bando de influenciador falando um monte de coisa. E às vezes a gente acredita, às vezes a gente não acredita. Eu abri mão de ver Instagram faz 2 meses por causa disso. Todo dia vinha uma coisa diferente. Até que um dia eu via o cara, né? O cara, não vou citar nome, dizendo que o Move Brasil tinha acabado, que era tudo piada, que tinha moiado. Palavras dele. O Move Brasil moiou. E eu sou prova que não moiou. Eu sou prova, e não sou sozinho, tenho vários colegas hoje, agora há pouco mesmo, se eu não me engano é Jonathan o nome dele, mandou mensagem que assinou o contrato hoje. O outro colega, não vou citar o nome porque não me autorizou, mas que é influencer, mandou mensagem dele hoje, tirando foto do contrato, assinando o contrato. Então não foi só eu, né? Muitos de nós conseguimos, só que as informações que a gente tem para consumir muitas vezes são desses influenciadores que têm muitos seguidores e se acham no direito de digitar e tocar horror na cabeça de quem está aqui desinformado. Eu me incluo nesse bando de desinformados. Então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Se eu ajudei, show de bola. Se eu não ajudei, só atrapalhei o entendimento, sinto muito, mas não sinto nada. E eu só queria finalizar então com uma mensagem, pessoal. Não desistas dos teus sonhos, tá? Não desistas dos teus sonhos. Não estou dizendo que o meu sonho era... Nunca pensei em ter um carro elétrico, de fato, assim, nunca sonhei com isso. Mas eu tô vendo que isso está mudando muito a minha forma de projetar o meu futuro próximo. Não desista dos teus sonhos, porque porque no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Não estou dizendo que deu certo para mim, e muito menos que chegou ao final, muito pelo contrário, não quero que termine nada agora. Eu só quero que comece uma nova etapa, mas não desista dos teus sonhos. No final tudo vai dar certo, tá? Se não deu ainda, é porque não chegou no final. Fui.